Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Durante os 12 séculos de domínio papal na Idade Média, a Bíblia, a Palavra de Deus, foi atacada ou ocultada das pessoas. Mas Deus não permitiu que sua palavra fosse totalmente destruída. Em diferentes países da Europa, o Espírito Santo de Deus levou as pessoas a buscar a verdade como a um tesouro escondido. Ele as guiou às Sagradas Escrituras e elas estavam dispostas a aceitar a luz a qualquer preço. As Escrituras Sagradas, originalmente escritas em hebraico, aramaico e grego, já haviam sido traduzidas para o latim, mas poucas pessoas compreendiam o latim. Por isso, não tinham acesso às verdades bíblicas. Mas agora, havia chegado o momento das Escrituras serem entregues ao povo na sua própria língua. Tinha passado a meia-noite do mundo, e em muitas terras, sinais da chegada de uma linda aurora se aproximavam. No século XIV, surgiu na Inglaterra a estrela da manhã da Reforma, John Wycliffe. Wycliffe se destacou na faculdade por sua espiritualidade fervorosa, bem como por seu conhecimento acadêmico. Ele foi educado na filosofia escolástica, nas leis da Igreja e na lei civil. Ele se preparou para tomar frente na grande luta pela liberdade civil e religiosa. A extensão e a amplitude do seu conhecimento despertavam o respeito tanto de amigos quanto de inimigos. E enquanto Wycliffe ainda estava na faculdade, ele começou a estudar as Escrituras. Ele sentia uma grande carência que nem os estudos acadêmicos ou mesmo os ensinos da Igreja eram capazes de suprir. Na Palavra de Deus, porém, ele encontrou aquilo que buscava. Viu Cristo ser apresentado como o nosso único advogado. Decidiu então proclamar as verdades que descobriu. Quando começou sua obra, Wycliffe não percebeu que Roma havia abandonado a palavra de Deus, trocando-a pelas tradições humanas. Sem temor, Wycliffe acusava o sacerdócio de haver abandonado as Escrituras e exigia que a Bíblia fosse restaurada ao povo e sua autoridade estabelecida na Igreja novamente. Embora fosse capelão do rei, uma função religiosa, Wycliffe foi contra o pagamento de tributos que o Papa exigia do rei da Inglaterra. A reivindicação papal de autoridade sobre os governantes seculares era contrária tanto à razão quanto às Escrituras. E por causa da influência dos ensinos de Wycliffe, o rei da Inglaterra e os nobres se uniram na recusa a pagar tributos a Roma. A influência de Wycliffe aumentou ainda mais quando ele foi nomeado pelo rei como reitor de Lutterworth. Esse evento ajudou a moldar as crenças do povo da Inglaterra. Mas os ensinos de Wycliffe provocaram a ira do Papa. Ele então promulgou 3 bulas que ordenavam uma ação imediata para silenciar o professor de heresias, entre aspas. A chegada das bulas papais colocou toda a Inglaterra sob a ordem de aprisionar Wycliffe. Parecia certo que o reformador logo cairia diante da vingança de Roma. Contudo, a morte sobreveio, não ao reformador, mas sim ao Papa que havia ordenado sua destruição, o Papa Gregório XI.
A morte desse Papa, em 1377, foi sucedida pela eleição de dois papas rivais, Urbano VI, lá com sede em Roma, e Clemente VII, cuja sede ficava em Avignon, na França. Cada um deles convocou seus fiéis a guerrear uns contra os outros, fazendo cumprir suas exigências não apenas por meio de maldições terríveis contra os inimigos, mas também por promessas de recompensa no céu para quem os apoiasse. Wycliffe teve paz, enquanto os papas brigavam. E essa divisão, com toda a contenda e corrupção que provocou, preparou o caminho para a reforma, ao permitir que as pessoas vissem a realidade do papado. Wycliffe conclamou o povo a refletir se esses dois papas não estavam falando a verdade ao chamar um ao outro de anticristo. Determinado a espalhar a luz por todas as partes da Inglaterra, Wycliffe organizou um grupo de pregadores que ficaram conhecidos como os Lollardos, homens simples e devotos que amavam a verdade e queriam disseminá-la. Eles ensinavam no mercado, nas ruas das grandes cidades e nas estradas do campo, procurando os idosos, os enfermos, os pobres, anunciando a eles as boas novas da graça de Deus. Em Oxford, Wycliffe pregou a palavra de Deus na universidade. Lá recebeu o título de Doutor do Evangelho. Mas a maior obra de sua vida foi a tradução das Escrituras Sagradas para o inglês. Embora ainda não tivesse nem 60 anos de idade, trabalho e estudo constantes, bem como os ataques dos inimigos, haviam esgotado suas forças, fazendo-o envelhecer prematuramente. Wycliffe foi então acometido por uma doença perigosa. Os frades achavam que ele se arrependeria dos males que havia acarretado à igreja e foram correndo para o quarto dele a fim de ouvir sua confissão. Os frades então disseram: "Você está morrendo, Wycliffe. A morte está em seus lábios. Admita suas falhas e retrate-se por tudo aquilo que falou contra nós." Wycliffe ouviu em silêncio. Pediu então ao auxiliar que o ajudasse a se levantar da cama e depois, olhando diretamente para eles, disse em voz firme: "Não vou morrer, mas sim vou viver, e novamente declararei os males dos frades." Atônitos e humilhados, os monges saíram do quarto o mais rápido possível. Wycliffe sabia que ele só tinha alguns anos para trabalhar, e em sua residência paroquial em Lutterworth, sem dar atenção à tempestade que rugia ao redor, o reformador se dedicou à tarefa de traduzir a Bíblia para o inglês. Finalmente, a obra foi concluída. Wycliffe colocou nas mãos do povo inglês uma luz que nunca se apagaria. Cópias da Bíblia só podiam ser feitas por meio de trabalho fatigante. Tantas pessoas desejavam ter o livro que os copistas mal davam conta da demanda. Compradores ricos queriam a Bíblia inteira. Outros compravam apenas uma parte. Em muitos casos, famílias se reuniam para comprar um exemplar. A Bíblia de Wycliffe logo conseguiu entrar no lar das pessoas. As doutrinas distintivas do protestantismo eram pregadas por Wycliffe: a salvação pela fé em Cristo e a infalibilidade apenas da Bíblia. Quase metade do povo inglês aceitou essa nova fé. Mais uma vez, os líderes de Roma tramaram para silenciar a voz do primeiro reformador. Um sínodo declarou que seus escritos eram heréticos.
conquistaram o apoio do jovem rei Ricardo II e conseguiram um decreto real condenando à prisão todos aqueles que defendessem as doutrinas abominadas que Wycliffe pregava. Wycliffe apelou da decisão do sínodo no parlamento. Sem temor, acusou a hierarquia e exigiu reforma dos enormes abusos que a igreja aprovava. Seus inimigos ficaram confusos. Todos esperavam que o reformador, idoso e solitário e sem amigos, cedesse à autoridade da coroa. Em vez disso, porém, o parlamento foi tocado pelo emocionante apelo de Wycliffe. Então o parlamento revogou o edito da perseguição e o reformador foi livrado mais uma vez. Novamente foi levado à corte, mas dessa vez perante o tribunal eclesiástico. Ali, por fim, a obra do reformador seria detida, pensavam os seguidores do Papa. Se conquistassem seu objetivo, Wycliffe sairia só do tribunal para ser lançado às chamas. Wycliffe, porém, não se retratou. Defendeu seus ensinos sem temor e refutou as acusações de seus perseguidores. Convocou os ouvintes a comparecer perante a corte divina e pesou seus falsos argumentos e enganos na balança da verdade. O poder do Espírito Santo sobreveio aos ouvintes. As palavras do reformador invadiram seus corações como setas da aljava do Senhor. Então Wycliffe perguntou: com quem vocês pensam estar lidando? Com um velhinho à beira da sepultura? Não, com a verdade. A verdade é mais forte que vocês e irá derrotá-los. Depois de dizer isso, ele se retirou e nenhum dos seus adversários tentou impedi-lo. A expectativa total de Wycliffe era que a própria vida seria o preço de sua fidelidade. O rei, o papa, os bispos, todos se uniram para destruí-lo e parecia certo que ele seria queimado na estaca. Mesmo assim, sua coragem permaneceu inabalável. Tendo defendido a verdade com ousadia ao longo de toda a sua vida, Wycliffe não seria vítima do ódio de seus adversários. O Senhor tinha sido seu protetor. E então, quando os oponentes de Wycliffe tinham a certeza de que iriam pegá-lo, a mão de Deus o tirou do alcance deles. Em sua igreja, em Lutterworth, quando estava prestes a ministrar a ceia, teve um derrame e morreu pouco tempo depois. Deus colocou a palavra da verdade na boca de Wycliffe, protegeu sua vida e prolongou sua obra, até ele lançar os fundamentos da reforma. E embora Wycliffe tenha sido educado para considerar Roma uma autoridade infalível e aceitar seus ensinos e costumes milenares com reverência, afastou-se de tudo para ouvir a santa palavra de Deus. Declarou que a única autoridade verdadeira não era a igreja falando por meio do Papa, mas a voz de Deus se comunicando em sua palavra. E ensinava que o Espírito Santo era o único intérprete verdadeiro das Escrituras. Logo, uma perseguição implacável recaiu sobre aqueles que ousaram aceitar a Bíblia como guia para a sua vida. Pela primeira vez na história da Inglaterra, a lei passou a condenar à fogueira os discípulos do Evangelho. Era martírio após martírio. Aqueles que pregavam a verdade eram caçados como inimigos da igreja e traidores do reino. Mas eles continuavam a pregar em lugares secretos. Encontravam abrigo nos lares humildes dos pobres e, com frequência, se escondiam em tocas e cavernas. Muitos sacrificaram seus bens terrenos por Cristo. Aqueles que tinham permissão para viver em seus lares abrigavam com alegria os cristãos fugitivos. Então também, quando eram expulsos,
e aceitavam jubilosos seu papel de excluídos, ficavam felizes por sofrer o sofrimento de Cristo. Muitos davam testemunho em prol da verdade nas celas, nos calabouços, em meio à tortura e às chamas, regozijando-se por serem considerados dignos de ter participação no sofrimento de Cristo. John Wycliffe faleceu em Lutterworth, na Inglaterra, no dia 31 de dezembro de 1384, em consequência de um derrame cerebral. Mesmo após sua morte, o ódio dos defensores do Papa não se satisfez. Mais de 40 anos após sua morte, por decisão do Concílio de Constança, eles exumaram os ossos de Wycliffe e os queimaram em público. Jogaram as cinzas nas águas do rio Swift. Há alguns anos atrás, eu visitei esse pequeno riacho. Me lembro agora das palavras de Thomas Fuller, que escreveu: esse riacho, o Swift, conduziu as cinzas do reformador ao rio Avon. O rio Avon as levou para o Sever aos mares estreitos e os mares estreitos ao grande oceano. E assim as cinzas se tornaram um símbolo de sua doutrina, hoje espalhada pelo mundo inteiro. Por meio dos escritos de Wycliffe, a mão divina estava preparando o caminho para o grande movimento da Reforma Protestante. Em nosso próximo encontro, vamos estudar sobre dois grandes heróis da Idade Média, John Hus e Jerônimo de Praga. Até o nosso próximo encontro.